Boa noite, meninas, sejam bem-vindas. Vou compartilhar minha tela com vocês. Agora sim, estou gravando e estou compartilhando. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre acalmando meu bebê, sobre algumas técnicas, algumas formas de ajudar vocês a realmente acalmar, viver principalmente esses primeiros dias. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho também sobre a crise dos 3 meses, sobre a hora da bruxa, se isso existe, se isso não existe, para ajudar vocês no dia a dia, porque de fato é desafiador vários momentos, né? Às vezes o bebê chora e você olha e fala assim, meu Deus, o que que é? Para vocês que estão acompanhando o programa, eu sei que já fico, mesmo que bate uma dúvida, mesmo que às vezes dá um desconforto, eu sei que para vocês hoje é muito mais tranquilo entender que nem todo choro é de fome. Entender que o bebê chora para se comunicar, mas eu sei que tem gente que está assistindo a gravação, que não está assistindo todas as lives, todos os nossos encontros, e é importante reforçar que o bebê chora para se comunicar. E às vezes a gente não vai entender o porquê que ele está chorando mesmo. A gente fica igual adivinha a hora que começa a chorar. Nossa, mas acabou de comer? Ai, meu Deus, é cocô, não é? Tá com frio, tá com calor? Será que tá entediado? Será que não tá? Será que quer trocar de colo? Eu não lembro quem alguma vez falou isso. Falou, nossa, um dia eu fiquei chateada porque eu fiquei um tempão no colo e aí não dava certo. E aí depois foi você. Foi Doris. Porque eu lembro que alguém falou, então foi Doris mesmo. E aí, a hora que eu trocou de colo, acalmou. E às vezes acontece mesmo. Às vezes a gente também tá agitada, a gente também tá cansado, também tá com vontade de chorar junto, e parece que repele. Aí fica a gente e o bebê e nada consegue acalmar. Então é importante a gente frisar sobre a estereogestação. O que é a estereogestação e o que o bebê vive nesses primeiros meses de vida? A gente tem uma teoria que fala que os bebês eles nascem não terminados. Isso significa que os próximos 3 meses de vida, esse bebê ele é gerado aqui do lado de fora. E assim, antes a gestação durasse 12 meses. Porque gestar um bebê aqui do lado de fora é desafiador, né, gente? É desafiador porque a gente tem toda uma rotina, a gente tem todo o nosso cansaço, a gente tem a nossa demanda, a gente tem outras coisas também. A gente está aprendendo a lidar com esse bebê e a gente tem que oferecer para esse bebê da melhor maneira possível, aproximadamente aquilo que ele tinha lá no útero. E eu sei que nem sempre é fácil. Mas um dos grandes motivos que causam desconforto no bebê é esse momento. Porque para o bebê, gente, acreditem, também está sendo difícil. Também é difícil viver aqui fora, também é difícil pedir para comer, também é difícil pedir para ser trocado, pedir para dormir, pedir para ficar juntinho da gente, pedir para ficar no colo, pedir para dormir do nosso lado, pedir para trocar de ambiente. É difícil para ele tudo isso. E ele está aprendendo, assim como a gente. Então, ao máximo que a gente puder representar para o bebê aqui do lado de fora, lá, a Dora está no sling, Natália estava deitadinha do lado. Então, assim, ao máximo que a gente puder trazer esse bebê para o conforto que ele tinha aqui dentro, enquanto ele estava na nossa barriga, melhor. A gente começa a perceber em alguns países que é muito cultural esse apego, realmente, como que eu posso falar? Perdi a palavra. Como se fosse realmente bebê e mamãe juntos, sem essa separação. Exatamente, esse aconchego. A gente tem bebês que choram menos, que consequentemente têm menos cólica, porque estão ali mais pertinho de suas mães. E eu sei que é difícil na nossa cultura, porque possivelmente, vocês já escutaram em algum momento que você vai ficar pegando esse neném no colo toda hora, vai deixar mimado. Daqui tem que aprender, porque daqui a pouco é o excesso de futuro, a síndrome do futuro, né? Daqui a pouco você vai voltar a trabalhar. Porque a hora que você precisar, ninguém consegue ficar. E aí, a todo momento, a gente vai escutando. Isso dá uma balançada na gente. Natália, pode falar. Só tem o meu colo para mamar. E aí eu fico pensando
às vezes, em que eu discuto com raiva, mas eu não consigo reagir de maneira. Na hora que ele vem, eu procuro frente, né? E eu fico, às vezes, eu fico ali, não consigo carregar ele acordada, brincar com ele. E ele é sofrido. Seu áudio ficou ruim, eu não consegui te ouvir direito. Você fala que na maioria Melhorou? Melhorou. Repete, por favor. Ih, ficou tudo mudo agora. Eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô. Eu tava falando o seguinte, que o Daniel melhorou meu áudio. Melhorou um pouco, aham. Ele não vem no meu colo, tipo, pra acalentar, não uma acalento de brincar com ele, ficar só com ele no colo. Toda vez que ele procura meu colo, ele tá procurando um peito. Ele só fica no meu colo mamando, ele não fica acordado em nenhuma outra hipótese. Na maioria das vezes, principalmente nesse iniciozinho, que ele tá muito pequenininho, sente o cheiro, literalmente, sente o cheiro do seu peito, que tem um cheiro também característico, tá? Que a gente não percebe, mas que para o bebê é muito forte. E aí o bebê sente isso, e ele tem o mecanismo de o reflexo de busca e de sucção, e aí ele vai procurar seu peito. Porque a hora que ele está sugando seu peito, ele encontra tudo que ele precisa. Conforto, tá pertinho de você, tem nutrição, tem tudo, né? No peito a gente consegue resumir tudo que o bebê precisa. E aí ele começa a procurar. E hoje, realmente, como ele é muito pequenininho, pode ser que a maioria das vezes ele vem desse jeito. Mas você vai começar a perceber que à medida que ele vai crescendo, cada vez menos, cada vez mais, ele vai ficando também no seu colinho, dormindo, né? Você fazendo uma brincadeira com ele, mas de certa forma, na grande maioria das vezes, ele vem e procura o peito, principalmente porque ele sente o cheiro e ele supre as necessidades dele ali. É comum, não tem nada de errado, tá? E ele também é muito pequenininho, então pode ficar tranquila que você vai ver que isso vai diminuindo também ao longo do tempo. Tá? E a gente tem uma técnica dos 5 S. Eu acho que eu já falei dela para vocês, que eu vou explicar cada uma delas, que ajudam muito a acalmar os bebês. Na verdade, é um pediatra que ele escreveu no seu livro o pedaço mais desculpa aqui, o bebê mais feliz do pedaço, e ele apresenta 5 passos para a gente poder acalmar esse bebê. E aí é como se a gente recriasse, quando a gente está colocando em prática essas técnicas, o que ele tinha no útero. E nada mais é em inglês, né, a sigla, que significa envolver o bebê, vou explicar para vocês. Colocar o bebê de ladinho, barulho, balançar e sugar. Basicamente é o que o bebê tem no útero. E ao contrário do que muita gente imagina, o útero é extremamente barulhento. Porque dentro do útero, além de no ultrassom você escuta, né? Não só o barulho do coraçãozinho, mas todo o barulho que está fazendo ali dentro. O batimento do seu coração também, quando você come alguma coisa, os movimentos aqui de fora, externos, né? A voz do seu marido, uma televisão que você está assistindo, alguém conversando, tudo isso, uma música, isso tudo ele também vai ouvindo. E quando a gente às vezes tenta deixar o bebê em silêncio absoluto, em alguns bebês, tudo é teste, tá, gente? Alguns bebês o silêncio absoluto não funciona. Porque a hora que você deixa em silêncio absoluto, isso para o bebê é ensurdecedor. Ele fica assim, eu não estou acostumado com isso. E a gente tem mania de, quando o bebê nasce, a grande maioria das pessoas, eu lembro que lá em casa eu tinha isso, não podia falar, não podia fazer as coisas, a gente vai tentando deixar até dormindo, você não pode falar nada, tem que ser barulho, vai caminhando até na pontinha do dedo para não acordar o bebê. E às vezes o bebê ele precisa, alguns bebês funcionam, mas alguns bebês precisam, e a grande maioria precisa de um barulhinho ritmado, mais ou menos como que ele tinha no útero, para ele se acalmar, para ele conseguir dormir. Pode falar, Doris. Eu percebi muito isso com o Pedro, né? Mas eu acho, porque, tipo assim, eu ando muito com ele na rua. E a rua é uma barulheira, né? É buzina, é carro passando, é gente falando, é cachorro latindo. E ele dorme muito. Eu pisar na rua, ele dorme.
Mas eu acho engraçado porque aqui onde eu tô morando, na casa do meu marido, na casa da mãe do meu marido, né? Tem muito barulho. Mas ele não fica calmo. Mas quando você vai com ele na Eu não rua, você entendo. vai no sling? Sim, e em casa também. Só que Eu não sei, assim. na rua você tem um movimento contínuo. Você não fica Um parada na andar, né? rua. Então, Você está não, andando. mas aqui eu ando aqui no quintal, que aqui é bem É? grande. Eu ando aqui, mas eu não sei, eu acho que ele gosta que eu vá longe. Eu acho que ele não Tô te sei, na colocando para rua andar. ele dorme muito, muito mesmo. Tô te colocando Mas para até andar. que, dependendo, tipo assim, se ele tiver com muito sono, ele dorme aqui também, tranquilo. Sim. Mas no sling. Aham, mas no colo também. Uhum, No ótimo. colo também. Uhum. Acontece comigo também. Sem estar no sling, né? Sim. Natália, fala alguma coisa? Acontece comigo também. Quando eu tô com o bebê na sala, ficou panela de pressão ligada, TV ligada, vizinho conversando, ele dorme o dia inteiro. Agora que eu vim pro quarto e aquele silêncio, ele acorda. É isso mesmo. Ele não gosta de silêncio. Aí o silêncio é difícil. E aí à noite é difícil para o bebê. Por que a noite é difícil? Porque à noite, de dia, a gente tem um movimento, um barulho natural da casa, né? O que a Natália falou, uma panela de pressão, é alguém conversando, é uma campainha tocando, é uma buzina lá fora. Normalmente à noite, principalmente por volta ali de 10, 11, meia-noite, aí eu entendo, vai alongando a madrugada fora, o barulho reduz. A gente quase não escuta barulho, nem dentro de casa e nem na rua. E isso para o bebê também é difícil, para alguns bebês, porque aquele barulho é estranho para ele. Por isso que quando a gente vem com essa técnica do barulho, ela costuma ajudar a maioria dos bebês. Claro, gente, que isso aqui não tem regra não, tá? Não é checklist, vai dar certo se eu fizer tudo isso aqui com meu bebê, vai ficar calminho, bonitinho e vai dar tudo certo. Não é checklist não, vocês vão testar. Eu já tive mãe que eu atendi que o barulho que é aquele chiadinho, aqueles aplicativos, eu vou mostrar para vocês, não funcionava. Era deixar o bebê no silêncio, funcionava. Então, assim, não tem checklist. A gente vai testar. Inclusive, Cecília, o dia que eu te falei que eu tava com ele, eu tava fazendo esse método e não tava dando, mas no fim eu descobri que era calor que ele tava sentindo dentro do quarto. Você tava Na hora que meu marido pegou ele e saiu do quarto, ele parou. E você nem estava conseguindo perceber o calor que estava lá dentro, né? Não. E é engraçado que a gente vai reconhecendo mesmo os choros deles, né? Vai. Tipo, hoje eu sei quando ele quer que troque a fralda, eu sei quando ele tá com sono, eu sei quando ele tá com Parece frio. bruxaria, né? Mágica. Você fala assim, meu Deus, será que é possível? Uhum. Eu nem gosto de falar para da gestação isso. Porque senão a mãe fica assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir. Só que isso é tão natural que a hora que a gente percebe, a Dani tá fazendo assim ali, ó. A hora que a gente percebe, a gente vai descobrindo. Não é do dia para a noite, não é na primeira semana, mas daí a uns meses, 15, 20, um mês que a gente tá ali convivendo com esse bebê todos os dias, 24 horas por dia, você começa a conhecer realmente. Não que você tem que identificar que o chorinho é fome, boar é fralda. Não, não é isso. É realmente Não o é bebê assim. dar os sinais e a gente. Gente, é só quem tá vivendo que entende. Não dá para você explicar esse tipo de coisa. A hora que faz, você sabe, é fralda. Aí alguém fala assim, tá doido? É fralda. Ó, é mesmo aqui, tá de cocô, trocou, acabou. Eu sei, né? Eu lembro que a sobrinha do meu Eu marido achava que brincava era, comigo que eu era mágica. Nossa, é mágica. Só o Gabriel chorar, você sabe o que ele precisa? Eu falei, sou mesmo. eu achava que era o tom quando eu li uma vez. Eu li no aplicativo e tal. Aí tava falando assim, não se preocupe, você vai saber qual é o choro do seu bebê, o que ele precisa. Aí eu falei assim, nossa, será que chora diferente para cada coisa? E hoje eu vejo que não tem nada a ver isso. É difícil até de explicar, né? Mas realmente a gente começa a perceber. A gente vai aprendendo, a gente Ah, Nada, apanha um para mim tiquinho. sempre técnica é deu certo. fome. Oi? Perdão? Eu não percebo nada, eu nunca sei se é fome, se Ainda, é calma. fralda. Ah, mas o seu nasceu tem uma semana, não é? Agora já tem 12 dias. 12, tá Eu faço vendo? 12. Eu faço ritual. Eu olho primeiro a fralda, aí se não é a fralda, eu pego no peito do peito. Normalmente ele para. Mas é assim, Eliminação. você vai testando mesmo.
Às vezes ele está Eliminação. entediado, às vezes, igual a Cecília falou, eu já percebi que o Pedro ele gosta de andar, de escutar barulho, às vezes ele está entediado mesmo, ele quer sair, ele quer passear. Engraçado que foi semana passada, eu passei um tempo na casa dos meus pais, e lá é apartamento, então lá é um silêncio, né? Mas a gente saía com ele, ia pra pracinha, ele era barulheira danada, e ele dormia. E aí uma vez a gente estava no apartamento e ele tava chorando, e eu tinha tentado de tudo já. Aí eu coloquei uma música. No que eu coloquei uma música, ele parou na hora e ficou prestando atenção assim, depois dormiu. E eu já tentei esses barulhos mesmo. Acho que eu não tive paciência também de ficar escutando aquele parecendo televisão, velha. Aí eu coloquei um pouquinho assim, ele não parou de chorar, não. Na hora que eu coloquei a música, ele parou. Ele gosta de música. E a gente vai reconhecendo o que é melhor para o bebê. Nem sempre vai ser, porque nesses aplicativos, eles têm o barulho do útero, tem sei lá, o barulho da televisão, tem o ventilador, tem o aspirador de pó, tem a cachoeira, tem a música. Eu não gostava do barulho parecendo chiado de televisão, do útero, eu não gostava. E eu acho que o Gabriel também não gostava, mas eu colocava música, dava certo. A musiquinha. Então, o que eu fazia? Eu pegava a mesma música e colocava a mesma música, sabe? Para repetir, a mesma musiquinha, para repetir. Ela repetia horas e horas e horas e horas, enquanto ele estava dormindo, a mesma música, sem acabar. Porque aí, para ele ajudava e também me deixava melhor, porque eu ficava melhor com esse barulho. E aí a gente vai testando, não tem regra. O primeiro passo da técnica dos 5 S's é o enrolar, que é o suede. E aí que eu tenho que fazer algumas ressalvas com vocês, que é muito importante, tá? Antigamente, recomendava-se colocar o bebê no charutinho desde o início, né? Já faz charutinho, porque o charutinho é ótimo. Realmente, gente, o charutinho é muito bom. Deixa o bebê presinho. Por deixar ele presinho, limita o movimento. No útero, ele não tem limitação de movimento, ele não consegue ficar movimentando de todo jeito, a qualquer momento, do jeito que ele quer. O útero, ele tá presinho, então simula a limitação de movimento que ele tem no útero. Só que, por muitos anos, usando essa técnica, começaram a perceber que os bebês eles começaram a ter algum comprometimento no desenvolvimento ósseo. Por quê? Muito presinho, muita limitação de movimento, o que prejudica esse bebê. E aí vieram a Sociedade Brasileira de Ortopedia, conversando com a Sociedade Brasileira de Pediatria, porque essa técnica prolongada pode trazer prejuízos para o bebê. Antigamente recomendava-se para o bebê dormir, por isso que é tão importante a gente atualizar. Porque pode ser que em algum momento você já ouviu que isso aqui o bebê podia dormir e passar a noite inteira enroladinho. E o que é importante a gente entender? Que o charutinho, a gente vai usar ele como uma técnica momentânea, para me ajudar a acalmar o bebê naquele momento. Então o bebê está agitadinho, está chorando, eu posso tentar o charutinho. Muitas vezes, gente, às vezes durante um atendimento de amamentação, o bebê não chora, não para de chorar, o bebê está muito agitado e aí não consegue. Aí sabe aquele negócio que o bebê vai com a unha, vai com a mão e vai machucando a mama e vai ficando aquela confusão? Às vezes faz um charutinho e a gente consegue colocar o bebê no peito. Só que não é legal o bebê amamentar toda vez no charutinho. Por quê? O bebê também precisa movimentar. Durante a amamentação, o bebê vai ficando relaxado, o bebê precisa tocar. Então, assim, tem uma série de coisas. Eu vou usar para sempre toda mamada? Não, eu vou usar momentaneamente para me ajudar. O bebê está muito agitado, não está conseguindo. Posso fazer a técnica do charutinho para ver se ele acalma? Posso. O que vocês vão ter cuidado? Para não deixar a noite inteira, não deixar dormir, não passar a noite inteira enroladinho, não passar longos períodos enroladinho, porque esse bebê também precisa, assim como ele precisa de simular essa limitação de movimentos que ele tinha lá dentro, ele também precisa de movimento. Então a gente tem essa técnica, mas com cuidados, com ressalvas, tá? E muita gente pergunta assim, eu posso usar aquele saco? Porque tem uns suedes que são prontos, ao invés de você fazer com a fraldinha, tem os que você compra pronto, ele é com fecho. Ele é bem mais frouxinho, ele é diferente do que a gente aperta aqui. Então pode usar? Pode usar. Com supervisão, com cuidado. E percebam o seguinte, vai chegar um momento, e é da noite para o dia, o bebê não dá aviso, e não tem idade, não tem regra, às vezes é com 1 mês, às vezes é com 2, que esse bebê consegue sair sozinho.
E aí ele começa a tirar os bracinhos. Você prende, a hora que você chega lá, tá tudo desenrolado e os bracinhos estão lá, soltinhos. Aí chegou a hora de chega, acabou, não uso mais. Por quê? Chega, acabou. Porque eu coloco em risco a vida do bebê. Lembra do berço seguro, que é berço sem nada, sem mantinha, sem lençol, sem travesseiro, sem nada? Deixar o bebê enroladinho com isso aqui, uma vez que ele consegue tirar, é um pano que pode vir para o narizinho dele e tem risco de sufocamento. Então, muita atenção, usar a técnica supervisionada, não deixar longos períodos, e quando esse bebê começou a sair, é a hora de acabar. Acabou, não serve mais para esse bebê. Então, assim, usem, pode usar, mas com cautela, tá, gente? Muita cautela na hora de usar. Colocar o bebê de lado nada mais é que, de verdade, deitar o bebê de lado assim. Como que o bebê fica? O bebê fica mais de ladinho também no útero, e a gente também tem uma artéria que passa em cima desse bebê. E essa artéria pulsa. O pulsar dessa artéria enquanto esse bebê está no útero acalenta. Você lembra? Já ouviram? Dá o tapinha para o bebê dormir? Fica lá no bumbumzinho do bebezinho dando tapinha? Nada mais é do que simular a artéria que a gente tem, que passa em cima desse bebê enquanto ele está no útero, e aí a gente, com os tapinhas, a gente simula o pulsar dessa artéria. Então, o bebê está acostumado com ficar de lado, com essa artéria passando assim por volta do bumbumzinho, das costinhas dele, e quando a gente faz aquele movimento de dar o tapinha no bumbum, a gente está simulando isso. Isso ajuda o bebê a acalmar. Então, não conseguir, põe ele no braço aqui, ó, mesmo, o bebê às vezes pequenininho, recém-nascido, no braço do homem, principalmente como é maior que a gente, o bebê às vezes cabe, principalmente os recém-nascidos, os pequenininhos, talvez o da Natália nem dê mais, que já tem 12 dias, já tá grande. Mas você pega lá nos primeiros dias de vida, você coloca o bebezinho aqui, ó, o bebezinho cabe certinho no braço, você coloca ele de ladinho, com a barriguinha para baixo mesmo, e aí o rostinho de lado, e aí você consegue ir ninando esse bebê, que ajuda, simula realmente o movimento que ele tinha lá no útero e ajuda esse bebê a acalmar nesse momento. Lembrando que não é para deixar o bebê dormir de lado. Nessa imagem, tem um bebezinho deitadinho, dormindo de lado. O bebezinho, na hora de dormir, sempre de barriguinha para cima. Se eu estou supervisionando, se ele está do meu ladinho, ok, estou amamentando deitada, eu estou aqui do lado desse bebê, é uma coisa. Mas deitar, vou deitar o bebê no berço, vou sair para fazer outra coisa, deitar no berço de lado, não, porque é muito pequenininho, tem risco dele virar de barriguinha para baixo, não conseguir, e aí tem risco de sufocamento. Então, sempre na hora de deitar o bebê de barriguinha para cima. No mais, supervisionado, juntinho de você, pode colocar de ladinho, especialmente no colo, no braço, porque ajuda muito. Aí o barulho, né? Eu coloquei uma foto do ultrassom, porque o mais comum são as pessoas falarem, coloca o som do útero, o som do útero. Gente, existem vários aplicativos, tem aplicativos que tem todos os sons. Tem um monte de aplicativo gratuito, eu usei muito no Gabriel, aplicativo gratuito. Se você digitar aí, sons do bebê, barulho do útero, ruído branco, só vocês procurarem, que vocês vão encontrar realmente vários aplicativos gratuitos, ou, não quero baixar aplicativo, você pega no YouTube, tem também. E você vai colocar o que é legal para você. Você não quer baixar aplicativo nenhum, tá calor, coloca um ventilador. O barulho do ventilador é contínuo, é ritmado. Coloca um ventilador viradinho para a parede, por exemplo, no quarto do bebê, tá muito calor, coloca o ventilador ligadinho e virado para a parede. Aquele barulho ali o dia inteiro, a noite inteira, para o bebê, nas sonecas dele, ajuda. Por quê? O bebê, durante o sono, ele tem vários despertares. Ele não faz o som igual a gente, só que a gente não percebe que a gente desperta. O bebê, ele desperta e dificilmente ele consegue voltar a dormir sozinho de novo, principalmente os pequenininhos. Aí ele vai, chora e pede a nossa ajuda. Se ele dorme escutando um barulhinho, ele está escutando aquele barulhinho enquanto ele está dormindo, quando ele acorda, ele tem aquele barulhinho, para ele aquele ambiente é seguro, para ele aquele ambiente é conhecido. É mais fácil esse bebê conseguir também voltar para o sono dele, nesses pequenos despertarezinhos, que o bebê tem vários despertarezinhos, tanto nas sonecas, quanto no sono noturno. Principalmente que o sono noturno ele é maior, então ele tem mais despertarezinhos. A gente reduz um pouco desses despertares quando a gente coloca um barulhinho. Eu acho que eu vou procurar.
mas eu acho que eu tenho tipo som de cachoeirinha, de cachoeira, Tem algum mais de no uma Spotify? hora. No Spotify, não sei, mas com certeza deve ter. Com certeza deve ter, não sei. Mas boa pergunta, vou procurar e falo com vocês, mas deve ter. Eu acho que tem. É Eu porque acho eu que achei tem. no Spotify que chama Sons do Útero. São só 3 faixas. Um é aquele barulhinho mesmo que é como se Do fosse a gente ultrassom? chiando. Uhum. Isso. E o outro é como se fosse um batimento de um coração. Ah, tá. No Legal. começo funcionava com Benício, agora não funciona mais não. Antigamente ele acalmava, Agora não. agora não. Tenta trocar, Tenta música. tenta música. Aí eu durmo Tem, primeiro que a Eu criança. coloco. dorme. Tem uma música que no Spotify eu adorava, Rock Baby. Vocês já colocaram? Rock Baby. Rock Baby. Gente, é uma delícia. E eu não sou fã de rock, esses rock pesado, nada disso. Mas o Rock Baby é tão gostoso, toca umas músicas tão gostosas e só no som instrumental. Depois vocês procuram, Rock Baby. Foi uma mãe que eu atendi que me indicou ele. Aí eu comecei a usar ele nas oficinas de Chantala, porque o Rock Baby é super gostoso, super relaxante para a gente também, porque lembra, a gente começa a lembrar das músicas e a musiquinha toda instrumental para o bebê. Ah, não, é muito bonitinho. Depois você procura, acho que é isso mesmo, Rock Baby. Tenho quase certeza que é isso que chama. Tem no Spotify. Essa coletânea aí de músicas. Eu coloco as que eu escuto mesmo. E dá Ele já certo. acalmou. Ele já acalmou, por incrível que pareça. Eu costumo ouvir mais gospel internacional. Mas ele já acalmou com rap internacional. É isso. Rap pesado. E aí é o que funciona, não tem problema. Eu lembro que no Gabriel eu fiz uma pasta de música para ele, antes dele nascer, porque eu pensava assim, quando eu estiver fazendo as coisas em casa com ele, música que eu gostava. Vira e mexe eram essas músicas que eu colocava. Principalmente porque na hora, por exemplo, que você vai ninar, que você vai tentar fazer dormir, eu não sei vocês, mas me falta criatividade nas músicas. Aí quando eu vejo, eu tô cantando O Cravo e a Rosa, o cravo brigou com a rosa, e se essa rua fosse minha. As únicas músicas que me vêm na minha cabeça, a única música que eu sei cantar. Aí, por fim, eu desisti e falava, vai, pôr no aplicativo, porque eu não aguento mais, tem meia hora que eu tô cantando a mesma música, e eu não aguentava mais. Aí você colocava a música, parece que mudava o ambiente, sei lá, também o menino já estava cansado, meia hora lá, né? E aí o negócio vai fluindo. Então, assim, gente, é tentativa. Não tem certo, não é porque é o som do útero que vai dar certo. Às vezes é o gospel lá, que a Doris falou, às vezes era o rock, às vezes é o barulho do ventilador. Não sei. Experimenta, experimenta. Usa, assim, para experimentar. E usa para você também, uma coisa que seja gostosa para você, que você fala assim, esse barulho do som do útero, eu não suportava o barulho do som do útero. Para mim não dava para colocar. Se o Gabriel gostar, nem vou mostrar para ele, porque eu não gosto. Então, experimenta uma coisa também que é boa para você, porque é um momento que você também, de certa forma, está relaxando, está se entregando. E lembra o seguinte, que o bebê, a gente está em fusão emocional com esse bebê durante muito tempo. E querendo ou não, esse bebê sente o que a gente sente. O que eu estou falando para vocês não é para trazer peso, é para vocês olharem com outro olhar para isso. Quanto mais eu tô com esse bebê no colo, pensando assim, nossa, eu quero que ele durma, eu quero que ele durma. Dani um dia falou um exemplo legal sobre isso. 8 horas da noite não funciona na minha casa, por N motivos. Só que se eu vou para o quarto, eu quero que durma, porque lá fora eu tenho o menino que está precisando disso, eu tenho que terminar de tirar a roupa da máquina, eu tenho que dar a janta para o fulano, eu ainda não tomei meu banho, e aí talvez o bebê dormiria naquele horário. Mas eu não estou entregue ao sono desse bebê a esse horário, porque minha cabeça está lá fora do quarto. Aí você vai ficar dentro do quarto 1 hora, 1 hora e meia, e aí você vai ficar nervosa, você vai ficar estressada, porque o bebê não dorme, porque lá fora tá cheio de coisa para fazer, e a hora que você termina, deu 10, você fala assim, não, por que eu não entrei 10 e não fiz tudo que eu podia ter feito antes? É o que funciona na sua casa. Você precisa estar entregue também para aquele momento, porque o momento do sono é um momento de muita confiança, gente. Eu particularmente, durmo em qualquer lugar. Eu, particularmente. Porque eu acho que é porque eu sou enfermeira, trabalhava à noite, dava plantão. Então, você arruma um cantinho ali, você deita. Eu aprendi. Mas, por exemplo, meu marido não dorme em qualquer lugar. Um monte de gente que eu conheço não consegue relaxar e se entregar. Porque o momento do sono é um momento que, de certa forma, a gente está muito vulnerável.
A gente está vulnerável. Ah, meu sono é leve. Mas por várias vezes ou por algum motivo, o seu sono pode não ser leve. E é difícil a gente entregar, a gente relaxar de qualquer jeito, em qualquer lugar. Raras pessoas conseguem fazer isso. Por que a gente acha que com o bebê também vai ser? O bebê precisa estar seguro para ele se entregar. Ele precisa estar seguro para ele poder conseguir relaxar e dormir naquele ambiente. E quem passa essa segurança? Sou eu. E se eu tiver com a minha cabeça pensando na roupa que eu tenho que tirar da máquina, na comida, no outro menino que não terminou o dever, no não sei o quê, não funciona. Porque você não vai conseguir relaxar, se entregar. E, consequentemente, o bebê também não. Então, assim, de nada vai adiantar usar 1 milhão de técnicas. Você vai ficar 2 horas com o bebê no colo, no quarto, e vai falar assim, nossa, meu Deus, o que eu faço? Porque o negócio não está fluindo. Então, pense em você também. Nesse momento da entrega do sono, tenta criar um ambiente gostosinho para o bebê, mas pensa também que tem que ser um ambiente gostosinho para você, porque você também tem que relaxar nesse momento. E aproveita esse momento de entrega. Pensa que você não está de férias, você está de licença maternidade, você está cuidando do seu bebê, e você também precisa ser cuidada. Então, assim, usa esses artifícios para você também, tá? Balanço. Eu até perguntei, Doris começou a falar que quando sai com o Pedro na rua, ele relaxa. Além de todo o estímulo, né, de todo o barulho externo, também a gente tem o balanço muito forte, que é para o bebê também é importante. Uma das únicas horas do dia que a gente não balança enquanto esse bebê está no útero é quando a gente está dormindo. Porque a gente vai no banheiro, a gente levanta, a gente senta, a gente anda, a gente faz um monte de coisa ao longo do dia. A gente está em balanço constante com esse bebê no útero. Então, balançar com esse bebê no colo é muito importante. Eu comecei a fazer aula na época do Gabriel, eu fiz uma aula que chama Dança Materna, e eu amava. O Gabriel tinha 40 e poucos dias, e aí era 2 vezes na semana. Eu falo que para mim era o melhor horário, o melhor dia da semana era o dia da dança. Eu nunca dancei de dançar, sabe? Sempre tive constrangimento de dançar, mas dançar com o bebê é diferente. Quando você começa a perceber, você já colocou uma música, você tá com esse bebê no colo ou no sling, e você vai embalando esse bebê, e você vai dançando uma música que você gosta. Quando você vê, você tá girando ali na sala, você tá girando durante uma aula, seja o ambiente que for, e para o bebê é extremamente agradável, e para a gente também é. Então, assim, se permita. Coloca uma música na sua casa, na sala, a hora que estiver vocês dois em casa, porque assim, no início, às vezes tá cheio de gente na nossa casa, mas chega uma hora que a gente tá mais sozinha, que é eu e o bebê mesmo, a grande parte do dia. Coloca uma música na televisão, no celular, coloca no sling ou no colo, ou no carrinho, onde for melhor para você, gira, dança, se entrega, porque esse balanço ajuda também a acalmar o bebê. Então, ao invés de ficar lá no achando que quanto mais alto o X você fizer, mais o bebê vai dormir, diminui o X, coloca uma música e vai dançando, embalando, porque chega uma hora que a gente tá lá, pelo amor de Deus, e a gente fica malucona da cabeça mesmo, gente. E aí tenta mudar um pouquinho desse olhar, coloca uma música leve e vai dançando. Dança, porque a dança pra gente também é gostosa. E às vezes é uma oportunidade da gente resgatar uma coisa que a gente nem sabe que a gente gostava de fazer. Pode falar, Doris. Exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu descobri a música, tipo assim, na madrugada eu já deixava algumas músicas tocando. Só que assim, eu tive essa experiência de eu ver ele se acalmando mesmo com a música, que foi quando eu saí com ele para passear, ele estava chorando muito, e aí eu falei assim, vou levar meu celular e pôr a música, porque tem muito tempo que eu não escuto uma música que eu gosto, assim, quando eu fazia exercício, quando eu dançava, porque igual eu te falei do rap, porque eu já dancei street dance. Então, eu coloquei assim, não, vou colocar porque é uma coisa que eu gosto. E ele dormiu. E aí, quando ele tá mais agitadinho assim, eu vou e coloco um rap de dança, né, um Chris Brown, alguma coisa assim, e danço com ele. E ele dorme. Relaxa. E também porque normalmente nesse momento você tá super bem, porque você tá fazendo uma coisa que você adora, escutando uma música que você gosta. E, consequentemente, reflete. E o balanço, isso tudo contribui para ele, com certeza. E muitas vezes a gente tem vergonha, né, de fazer, e a gente fica limitada ali, vou pôr no carrinho e ficar achando que vai só balançar ali. E às vezes não, às vezes é ligar a música lá que você gosta, independente do estilo musical que seja,
e vai dançar com o bebê. Experimenta, gente. É teste, experimenta. Porque é muito gostoso para eles e para a gente também. O quinto passo da técnica dos 5S para acalmar é a sucção. E o bebê ele nasce com uma necessidade de sucção. O bebê suga desde o útero, né? Quem conseguiu fotografar ou ver no ultrassom, às vezes não deu tempo do ultrassonografista fotografar, mas conseguiu ver o bebê sugando o dedinho durante a gestação. Alguém conseguiu? Conseguiu, Doris? Quem mais tá aí? Acho que a Francine entrou. Francine, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem? Já estou atrasada. Não, seja bem-vinda. Ah, Já obrigada. conseguiu pegar seu bebê sugando o dedinho durante o ultrassom? Eu peguei, sugando o dedinho não, mas tipo mastigando. Trazendo para a boquinha, exatamente. Isso aí eu vi, achei muito bonitinho. Eu consegui pegar agora meu bebê 2 com 12 semanas sugando o dedinho. Para a gente ter noção que 12 semanas, gente, a gente nem imagina que o bebê é formadinho. O bebê já tem mãozinha, já tem pezinho e já estava lá no útero sugando a mãozinha, com a mãozinha na boca. Então, a necessidade de sucção, ela não não vem junto do nascimento do bebê. Isso já é primitivo dele, desde o útero. Quem não pegou, não é porque o bebê não suga, é porque você não teve realmente a oportunidade. Às vezes, naquele dia do ultrassom, o bebê não estava sugando, tudo bem. Mas eu te garanto que por várias vezes, por vários momentos no útero, o bebê traz a boquinha. O Gabriel também nunca peguei, nenhum ultrassom dele eu peguei ele sugando. O bebê leva a mãozinha na boca e suga. E aí, quando ele nasce com essa necessidade de sucção. E ele supra essa necessidade de sucção. Quem que eu atendi recente? Você, Natália? Eu não lembro se foi Doris, não lembro. Alguém eu atendi recente que durante o atendimento o bebê estava chorando e colocou a mãozinha na boca. Eu falei, não, calma, né? Foi eu. Foi você, não foi? Foi, foi antes dele fazer aquela cirurgia da linguinha, ele não estava conseguindo, ele estava sugando, mas não ingeria o líquido suficiente. E aí, enquanto você estava me ensinando a fazer a massagem no seio para o leite descer, ele estava berrando, eu coloquei a mãozinha dele mesmo na boca dele e ele parou de chorar. Foi isso mesmo. E ajuda, acalma, o bebê acalma mesmo. Às vezes, por exemplo, você tirou ele do banho, o bebê chorou muito ali durante o banho, tirou do banho, na hora que você vai deitar ele para trocar, tem bebê que chora, parece que é a morte deitar o bebê ali para trocar. Coloca a mãozinha dele na boca, deixa ele sugar a mãozinha dele. Às vezes você vai fazer uma troca de fralda, não tá conseguindo. Pega o bodezinho do bebê mesmo, assim, ó, faz enroladinho assim, o bodezinho com a mãozinha, deixa na mãozinha aqui pertinho da boca, o bebê vai sugando aquela mãozinha ali, ele acalma enquanto você tá trocando a fraldinha dele. E uma outra forma desse bebê suprir, e a forma que ele mais gosta, e a mais importante, tanto para ele quanto para você, porque isso ajuda a sua produção de leite, é a sucção durante a amamentação. Lembrando que o bebê, enquanto ele mama, ele varia entre sucção nutritiva, que é aquela que ele está extraindo leite, e ele tem também a sucção não nutritiva, que é aquele momento de aconchego, né, do famoso chupetar, que ele está ali realmente mais, ele não está extraindo leite efetivamente, mas ele está no aconchego, porque o peito, ele não é só alimento. O peito também é forma de acalmar, de acalentar. Quantas vezes, Natália falou isso, nossa, quando eu tento tudo, eu não sei o que fazer, eu coloco no peito. E é isso mesmo, gente, eu não sei o que fazer, tá chorando, coloca no peito, vai resolver. Dificilmente não vai resolver, porque a hora que você põe no peito, se ele não estiver esgoelando de muita fome, porque às vezes se ele estiver com muita fome, lembra? Com muita fome às vezes é mais difícil, principalmente para os recém-nascidos, é mais difícil ele conseguir começar a mamar, porque ele ainda está aprendendo, está tudo muito difícil para ele, mas ele vai crescendo, colocou no peito, acalmou. Colocou no peito, ele encontrou o que ele precisava. Às vezes nem ele sabia, nem você não vai saber, coloquei no peito, melhorou. O que importa é você conseguir acalentar ele, é ele ficar tranquilo, é você ficar tranquila. E não tem receita, não tem prescrição. Nossa, se eu posso dar peito só de 3 em 3 horas. Nunca falei isso para vocês,
Nunca vou ensinar isso para vocês, porque a amamentação é em livre demanda. O bebê, ele mama entre 8 e 12 vezes em 24 horas. É várias vezes ao dia mesmo. Ele mama sugando leite, ele mama sem sugar leite. E não tem problema, ele varia tudo isso. Claro que a gente tem que fazer com que a maioria das vezes que ele esteja no peito, principalmente para os pequenininhos, ele esteja extraindo leite, porque ele precisa ganhar peso, ele precisa, né, de caloria, ele precisa de energia. Então, ele não pode ficar no meu peito, só com o peito na boca, sem sugar. Mas esse bebê, a maioria das vezes, ele vem para o peito para também acalmar. E tá tudo certo, não tem problema acalmar o bebê no peito. E aí é muito difícil, desafiador, principalmente para as outras pessoas ao redor. Porque a gente escuta, né? Nossa, é difícil porque só Doris consegue acalmar o peito. Porque ninguém consegue acalmar. Porque Doris coloca no peito e acalma. Nossa, e aí isso também vai criando um peso para a gente. Nossa, será que eu estou fazendo certo? Será que eu podia fazer de outra forma? Pense o seguinte, não sofre por antecipação. Quando chegar o momento de outra pessoa estiver ali com ele sozinho, outra pessoa vai encontrar uma maneira, e não é no peito, que não tem jeito. Porque não vai sugar o peito, vai até tentar, gente. Se você colocar o peito do seu marido de fora, o menino pega. O Gabriel já pegou o peito do Paulo, meu marido, de sangrar o peito dele, de sangrar. A gente brincando, deitado. Juro pra vocês, eu tenho foto disso. Ele era pequenininho, ele devia ter uns... Ele nasceu dia dos pais em agosto, né? Foi maio, junho, julho, agosto. Ele tinha 3 meses. Foi dia dos pais. A gente estava deitado no colchão, e aí o Paulo sem blusa, e o Paulo brincou, quer mamar? Na hora, em nhaque. E pegou e machucou de sair sangue, assim, ó, do jeito que ele pegou. Naquele peito de homem. Pega, se deixar, pega, só que não vai dar certo. Então, assim, é no nosso mesmo, gente. Essa é nossa, não é? Essa aí é difícil a gente dividir. Né? O cara pode até tentar, mas não vai dar certo. Se você quiser seu marido experimentar, pode até tentar, mas não vai ser uma experiência muito agradável. Já experiência própria aqui de casa, porque o negócio não funciona. E aí os dois ali, seja uma babá, seja a mãe, a sua mãe, a sua sogra, o seu marido, quem for que tiver com o bebê, eles vão arrumar uma forma, vão conseguir acalmar esse bebê, que não é no peito. E aí, talvez é colocando a mãozinha dele para sugar, lembrando que a sucção dessa mãozinha, principalmente nos primeiros meses, ela não vira um hábito. Não vira um bebê que vai chupar dedo, não vira um bebê que vai desenvolver um hábito de estar chupando. Normalmente, um bebê que desenvolve um hábito, né? Vou explicar isso para vocês para ficar mais fácil de entender. Um bebê que desenvolve o hábito mesmo de chupar dedo, são bebês que, de alguma forma, tiveram uma perda abrupta. E o que é uma perda abrupta para ele? De um objeto ou de algo de apego, como o peito. Então, é a mesma coisa de hoje eu amamento, amanhã eu não amamento nunca mais. Decidi por conta própria. Ok, beleza, tudo certo, é uma decisão minha, né? Ninguém tem nada com isso. Mas pode ter consequências no bebê. Porque antes o bebê que encontrava o peito para acalmar, ele vai encontrar aqui o dedo. Ou um bebê que chupa chupeta, e aí do dia para a noite a mãe dele fala assim, agora você não vai chupar mais chupeta. Aí a mãe vai, tira a chupeta e não tem mais chupeta. Aí se esse bebê não está preparado para essa retirada, esse bebê encontra outra forma. Uma mamadeira. O bebê usa a mamadeira e aí do dia para a noite tira sem nada. Estou falando, por exemplo, o bebê usa mamadeira e usa peito, e mama no peito também. Aí a mãe tirou a mamadeira, conseguiu, vai continuar sem aleitamento materno exclusivo? Não, ele continua com a coisa de apego dele, que é o peito. Eu estou falando de um bebê que tá ali, por exemplo, só com a mamadeira. E aí eu tiro do dia para a noite, sem oferecer nada para esse bebê, pode virar um hábito. O bebê tem uma naninha, aí tá crescendo. Tem lá 1 ano, 2 anos. Fala, não, bebezinho demais, tá com essa naninha na mão. Aí você tira a naninha do bebê do dia para a noite. A primeira coisa que ele vai achar para acalmar, para aconchego, é o dedo. Isso vira hábito. Agora, esse bebê que vem com a mãozinha na boca para poder acalmar, isso não vira hábito. Por quê? Você não está substituindo nada. Você está usando só um artifício para ajudar ele a acalmar. Então, pode ficar tranquila que não tem prejuízo, risco nenhum para o bebê de vocês, tá? Pode ficar tranquila. O uso do sling, eu falei das 5 técnicas, e aí o uso do sling, ele mais ou menos resume um pouco de todas essas técnicas. Porque quando eu coloco o bebê no sling, eu consigo oferecer para esse bebê o embrulhadinho que ele fica,
o balanço, né? Porque a gente vai balançando enquanto a gente está com esse bebê no colo. O barulho, porque ele está ali escutando, normalmente ele está com o rostinho aqui pertinho do seu coração, e esse bebê, ele também tem, a audição dele também é muito, muito forte, então ele escuta esse batimento aqui do seu coração, escuta o seu estômago roncando também aqui perto, fora que você está pertinho dele, tudo que você fala, ele está escutando. Ele tem também, você consegue amamentar enquanto ele está no sling, ou você pode colocar realmente, se ele está chorando de alguma forma, colocar a mãozinha dele para ele poder sugar, para esse bebezinho se acalmar. Então, a gente consegue oferecer para ele aqui no sling várias coisas, né, do que a gente falou anteriormente. Parece que é mais ou menos um resumão. O sling nada mais é do que uma faixa de pano. Não é canguru, não, é realmente o sling, que é o que a gente favorece mais para o bebê, mais próximo do que ele tinha no útero. E aí, pode ser usado desde o primeiro dia de vida, desde recém-nascido. Não tem contraindicação, tá? Ah lá, a Dora está com... Pedro não está no sling? Tá. Pode ser usado desde sempre, tá? E o que mais pode me ajudar? O que mais que eu posso fazer para ajudar o bebê nesse momento? A Chantala. Então, a Chantala é uma técnica milenar, maravilhosa de massagem, que a gente pode aplicar no bebê. E aí a Chantala tem uma ressalva. É importante saber que a gente pode aplicar a partir do primeiro mês de vida, tá? Bebês prematuros, a gente tem que fazer a idade corrigida, não a idade cronológica. Então, a gente espera ele completar um mês da idade corrigida para a gente começar a aplicar. Por quê? Por mais suave que seja, o bebê é muito sensível. E aí, a gente, né, para poder preservar realmente toda essa sensibilidade, a gente movimenta, todo o sistema cardiovascular do bebê durante essa massagem. E às vezes, no bebezinho recém-nascido, no primeiro mês, é muita sobrecarga, porque a gente está realmente movimentando todas as célulazinhas desse bebê durante a massagem. Porque a massagem, ela vai da cabeça até o dedão do pé. É tudo. A gente massageia o bebê inteiro. E é uma técnica que acalma muito, muito, que os bebês amam e que é muito gostosa, muito fácil de aplicar. Eu já fiz uma aula de Chantala para vocês, já teve pedidos para eu repetir, eu vou repetir no próximo mês. E tem uma apostila para quem já quiser fazer. Eu mandei lá no grupo do Telegram para vocês. Tem um PDF com o passo a passo, cada um, com foto explicando o que você vai fazer, cada movimento. Só com a apostila vocês conseguem fazer, tá? Então, podem pegar, quem quiser praticar, pode pegar a apostila lá no grupo do Telegram e começar a fazer, porque realmente ajuda e é muito bom, tá? Só lembrando que é a partir do primeiro mês de vida. Banhozinho de ofurô. Então, o banhozinho de ofurô, e aí aqui não só o de ofurô, tá, gente? Mas o banho também de chuveiro, o banhozinho de fralda, dependendo do bebê. Tudo isso pode ajudar. Então, você vai ver técnicas, formas desse banho para você ajudar e contribuir com o bebê. Ah, Cecília, eu preciso comprar um balde de ofurô mesmo? Um ofurô mesmo é bem mais caro. Você pode comprar um balde normal, esterilizar e usar, principalmente para o recém-nascido. À medida que ele for crescendo, não vai caber. Mas não tem problema, faz o mesmo efeito, tá, gente? Só tem que ficar de olho e tá juntinho desse bebê ali, né, recém-nascido, você não vai deixar ele sozinho. E aí, só uma dica, tá? Lembrem-se sempre de, após usar o ofurô, jogar a água fora, tá? Depois de usar, coloca como hábito, eu vou usar banho de balde, vou dar banho de balde aqui em casa de vez em quando. Toda vez, independente da idade do bebê, ou enquanto você tá com ele, tirando ele, vira com o pé dentro do box, mas não deixa a água, porque acontecem tragédias. E aí, se a gente vira um hábito de, no final do dia eu jogo fora, depois eu jogo, ele tá pequenininho ainda, esse negócio vai cair no esquecimento, o bebê vai crescendo, e aí esse negócio vai ficando lá. E acontece, infelizmente, acontece tragédias. Então, assim, a gente evita. Então, começa desde a primeira vez, começou a usar, vira com o pé mesmo, ele lá no box, antes ele jogado lá no box caído, do que ele cheio, e aí esse bebê vai crescendo, e a gente virou um hábito para mim deixar para desprezar essa água depois e causar algum risco para o meu bebê. Então, assim, muito cuidado, nem gosto de falar sobre isso, mas é importante a gente ter esse cuidado mesmo. O bercinho acoplado na cama, e aí aqui entra a cama compartilhada, o bercinho acoplado na cama, o bebê dormindo juntinho de você, porque quanto mais próximo de você esse bebê estiver, principalmente no momento do sono, para ele
mais seguro, mais calminho, melhor é. Especialmente no primeiro mês de vida, tá, gente? Depois vocês vão entrando na rotina da casa e aí vocês vão ver como que vai ser o sono do bebê da melhor forma. Mas quanto mais próximo de vocês eles estiverem, principalmente nos primeiros dias, no primeiro mês de vida, melhor. O contato pele a pele. Então, às vezes, é o calor. A Doris falou um exemplo, né? Às vezes estava com calor. Eu não sei o que pode ser naquele momento, mas deixa, às vezes, o bebê peladinho, pele a pele com você, pele a pele com seu companheiro, porque isso tudo ajuda, favorece a troca de energia, troca de calor, e esse bebê também costuma acalmar. Então, vai tirando a roupinha, deixa ele juntinho, peladinho, né? Sem blusa, juntinho de você ou de seu companheiro, porque também favorece para ele se acalmar. E aí, para finalizar, a tal da hora da bruxa, né? A hora da bruxa existe ou não existe? Gente, a hora da bruxa eu vou resumir. Nada mais é do que um choro ensurdecedor no final do dia, por volta de 5, 6 horas da tarde, e que acomete grande maioria dos bebês. E aí, gente, eu falei um pouquinho sobre isso mais cedo, de como que é importante a gente perceber e observar o nosso bebê. Porque, às vezes, realmente, naquele momento, no final do dia, é um momento que eu também estou cansada. Você já vem de um cansaço de um pós-parto, né? Você já vem de um cansaço de algumas noites sem dormir. Chega no final do dia, tudo que você queria era que o bebê dormisse para você poder tomar um banho, tomar um café quente, comer um pãozinho quente. Era só isso que a gente queria. E aí, às vezes, naquele momento, o bebê está chorando, 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 eu já não sei mais o que eu faço, já estou ficando doida, não consigo acalmar esse bebê. Então, nesse momento, é o que a maioria das pessoas chama, né, de hora da bruxa. Realmente, será que isso existe, esse momento que o bebê não para de chorar e eu não sei o que fazer? É um choro mais ou menos sem motivo. Você tenta pôr no peito e não mama. Você tenta dar banho e não dá banho, não consegue. Você tenta pôr no carrinho e não fica. Você tenta trocar de colo, nada funciona. E aí você começa a perceber o seguinte, que é um momento que você também está muito cansada. E como que você faz para minimizar esse momento? Antecipação. Como que eu sei disso? Você vai começar a observar. Nossa, Cecília, aqui em casa, a Aninha, começou com essa hora da bruxa e todo dia por volta de 5, 5 e meia é um caos aqui em casa. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que antecipar. Porque se eu já comecei a perceber que ela está tendo um padrão de 5, 5 e meia ser um caos, o que eu faço? Eu antecipo. Quando for 4, 4 e meia, eu vou dar um banhozinho que ela acalma, que ela relaxa. Eu relaxo também. Eu vou, troco a roupinha dela. Se eu conseguir fazer uma chantala, posso fazer uma chantala, porque se ela já tiver mais de um mês. E aí eu vou, coloco no peito para amamentar. Quando chega esse horário de 5 e meia, 5, 5 e meia, que era o horário de estresse na casa, eu já antecipei. Ela já tomou um banho relaxante, eu já fiz uma chantala que ela relaxou, eu coloquei no peito para amamentar, e aí a tendência é que esse horário, onde ela tinha um choro e que eu também ficava desesperada, eu consegui reduzir isso, porque eu comecei a antecipar. Então, eu comecei a trazer os momentos de calmaria, de uma massagem, de um banho, de amamentar, um pouquinho antes desse horário, para quando chega naquele horário do estresse, esse horário do estresse passa a não existir, porque eu estou antecipando. Tem regra? Não, você vai observar. Nossa, aqui em casa começou todo dia 6 da tarde. 6, 6 e meia da tarde, nossa, fica um caos, não para de chorar, não sei o que eu faço. Antecipa. Quando for dando 5 e meia, entra pro chuveiro, faz uma massagem, vai antecipando. Vocês vão ver que esse momento aqui, ó, vai ficar muito mais tranquilo para vocês. Não tem regra, né? É o que eu falei desde o início. Estou trazendo para vocês algumas dicas, algumas técnicas para vocês testarem e ver o que funciona aí para o bebê de vocês. E na dúvida, busque ajuda, pergunta, não fique aí na dúvida, morrendo de angústia, porque, né, a gente está todo mundo no mesmo barco, vocês não estão sozinhas, não tem dúvida boba, e a gente vai perguntando para se ajudar mesmo, né? Esse é o objetivo. Bom, era isso tudo. Dúvidas? Não? Não, nenhuma. Oh, chorou lá. Eu, por enquanto, não, tá, Cecília? Quero você colocando tudo em prática, viu, Francine? Daqui uns dias. Qual que é a sua data prevista? Junho. Junho. Eu Você acho tem dia tempinho. 17 de junho.
ainda tem um tempinho. Eu estou bem preparado, né? Nem chorou, colo da mãe. Bem. Ela, ó. Começou a chorar, colo da mãe. Sorriu, colo do papai. Né? A gente sai correndo para si. Passar as técnicas da Cecília para você. Bom, obrigada, pessoal. A Aninha chegou ali. Deixa eu tirar mais uma foto nossa. A Francine entrou, a Aninha apareceu. Caiu, olha lá. Quem caiu? Natália. Achei que era Francine, na hora que eu fui falar. Eu tô bem feinha para ficar aí com a câmera. Não precisa, não. Você liga só se quiser, tá? Não tem problema, não. Pode deixar só seu nome aí aparecer. Aí, Dora chegou ali. Natália que caiu. Pronto. Meninas, obrigada. Gente, a Aninha é cada dia mais bochechuda, né? Olha, que delícia. A Natália chegou. Deixa eu tirar com ela. Peraí. Voltou. Natália caiu bem na hora da foto. Deixa eu tirar outra. Dora, chega mais. Isso, assim. Isso. Bom, meninas, obrigada, boa noite, bom descanso, quem tá aí com os babies. E Obrigada. até semana que vem. Obrigada, a coisa mais linda, gente. Não, olha que delícia. Tá linda demais. Ai, um dengo. Bochechuda, eu fico impressionada, tem papo. Ela tem uma papinha aqui assim, uma papadinha. A gente nem vê o pescoço direito. Tem que ficar enxugando assim, né? Com medo de assar. Tem mesmo. Outro dia a gente teve que passar talquinho, tava cheio de bolinha de calor. Parece que assa, né? Então, tchau, gente. Obrigada. Beijo pra Cecília. vocês. Tchauzinho, gente. Até semana que vem. Tchau.